Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Estamos na semana 11, perto da gente terminar o semestre. E nessa semana, na disciplina de programação orientada a objetos, vamos dar continuidade à linguagem de modelagem e relacionamentos. Até já. Então, o primeiro assunto dessa semana é associação, né? Então, sobre a associação, a gente tem algumas questões que precisam ser esclarecidas, né? A associação, ela é um tipo de relacionamento que ele tem um significado um pouco impreciso, né? Preciso por quê? Porque ele pode ter várias definições, né? Ele pode ser usado em várias relações diferentes dentro da UML, né? E aí uma forma de você identificar o que é essa associação é através de eliminação, né? Então, se você não puder identificar a relação como sendo uma herança e ela não for uma composição ou não for uma agregação, então ela é uma associação, né? Então, é um pouco esquisito da gente entender, mas ela não é tão esquisita assim, né? Ela tem essa dificuldade na semântica dela, mas na prática a gente consegue identificar, né? Quando a gente elimina a relação, né, dessas três outras aqui, né? Herança, composição e agregação. Então, a associação ela pode ser unidirecional. Quando eu falo ser unidirecional, a associação ocorre daqui para cá, né? Ou ocorre daqui para cá. Somente uma direção. Ou pode ser bidirecional, né? Então ocorre nas duas direções, né? Daqui para cá ou daqui para cá, né? E pode envolver mais de duas classes, né? Então aqui eu tenho um exemplo só de duas classes, mas a associação pode estar relacionada com três ou mais classes, né? Então teria aqui mais uma classezinha ligando aqui a tabuleiro. E aqui, né, quando a gente encontra uma associação que está relacionando duas classes, a gente diz que essa relação aqui ela é uma associação binária, né? Então aqui embaixo a gente traz um exemplo de associação binária, né? Nessa parte aqui a gente tem uma classe chamada tabuleiro, certo? E ela está associada a outra classe, né, que é jogador. Então pode olhar, né? Isso daqui não é herança, né? Não faz sentido, são entidades diferentes, né? Isso daqui não é composição, né? Porque o tabuleiro ele não precisa do jogador para existir, né? E também não é agregação, né? No sentido de agrupamento, né? Então é uma associação, né? Normal. E aqui nessa associação a gente traz novamente a representação da multiplicidade, né? Então a gente já viu a questão de multiplicidade lá de banco de dados, mas aqui também na UML a gente tem algo parecido. Então, só que diferente lá do banco de dados, na UML, quando a gente não representa o valor da multiplicidade, por padrão esse valor aqui vai ser igual a 1, ó, certo? Então, o que é que isso está me dizendo, né? Que um tabuleiro está associado a dois jogadores, né? Então, tem multiplicidade mínima e máxima. Aqui é só máxima, né? Dois jogadores, né? Não dá para um tabuleiro ser jogado somente por um jogador. Então, um tabuleiro está associado a dois jogadores. E dois jogadores estão associados a somente um tabuleiro, né? Então, essa é a representação desse conceito, né, dessa ideia. Só relembrando, né, quando a gente está trabalhando com modelagem, a gente está querendo representar um conceito. E aqui o conceito é tabuleiro e jogador, né? Pense aí no jogo de damas ou no jogo de xadrez. Para você poder jogar damas, né, da forma usual, você precisa de dois jogadores. Então, esse daqui é essa representação dessa ideia.
Então, a associação, ela pode também ocorrer, né, entre mesma classe, né, a autoassociação, né? E aí, para a gente identificar quem é quem dentro dessa autoassociação, aí a gente tem que definir o conceito de papel, né? Papel é justamente isso, né? Dizer o que cada elemento faz, qual é o seu papel, né? Dentro daquela associação. No caso, quando a gente usa autoassociação, né? E aqui a representação da OML é essa daqui, ó. Ela é bem interessante, né? Você tem uma linha, né, ligando nela mesma, né? E aqui você tem os papéis, né? E aqui você tem um rótulo. Então, o que o diagrama de classe aqui está me informando, né? A gente está informando o seguinte, que você tem uma classe funcionário e essa classe funcionário ela está associada, né, com essa multiplicidade aqui a classe funcionário, né? Então aqui teremos dois objetos, ó. Temos o objeto 1 e o objeto 2. Eles estão relacionados, os dois são funcionários, certo? Os dois são funcionários. Só que aqui, pela representação, identifica que um desses funcionários ele é o chefe e o outro é o subordinado, né? Ser chefe ou ser subordinado não isenta ele de ser funcionário, né? Eles são sempre funcionários. Isso aqui é uma representação de hierarquia, né? Uma representação de hierarquia é isso aqui, né? Você tem um funcionário aqui e esse funcionário manda nesse outro funcionário aqui e nesse daqui. Já esse daqui manda nesses três funcionários aqui, né? Então isso aqui é uma relação de hierarquia. Esse aqui só manda em um, esse aqui manda em dois, como se fosse a nossa árvore lá que a gente aprendeu em estrutura de dados, né? Naquela parte de estrutura de dados dentro de programação orientada a objeto. Então, essa é a relação de hierarquia. Outra coisa que está falando, né? Qual é a multiplicidade? Está dizendo o seguinte, ó, que um chefe, um funcionário chefe, ele tem que estar associado a, no mínimo, um funcionário ou vários funcionários, né? Então, não tem chefe sem funcionário, não faz sentido, né? Mas pode existir, né? E um funcionário tem somente um chefe, né? Aqui, ó, a leitura de volta é isso aqui, né? Um funcionário está subordinado a um chefe e um chefe ele comanda, né, um ou vários subordinados, né? Essa é a ideia. Então, vamos dar uma lida aqui no que foi escrito, ó. No exemplo abaixo, a associação demonstra a relação que existe entre funcionários, da forma que disse, que eu falei. Um funcionário pode ser chefe ou subordinado, né? Então ele tem um papel que ele está desempenhando. Um funcionário chefe possui um ou vários subordinados e um funcionário subordinado possui apenas um chefe, né? Você tem um chefe aqui, né? Você pode ter vários chefes indiretos, né? Aqui tem 1, 2, 3, né? Chefes indiretos desse cidadão aqui. Mas diretamente, né, cada funcionário tem apenas um chefe, né? Se você tiver que modelar uma estrutura de pastas como a do Windows, né, você vai ter que usar algo parecido com isso aqui, né? Seções, subseções, é tudo autorrelacionamento, autoassociação. Na UML, a gente também tem, né, uma forma de indicar qual é a direção da leitura, né? Então, essa indicação da ordem da leitura é essa daqui, ó, através dessa setinha aqui preenchida, né? Então, você tem uma relação de funcionário com empresa, quando não tem multiplicidade, a gente já sabe que aqui é 1, né? Então, um funcionário, ele trabalha, né? Dá uma ajudada para a gente ler, né? Se tivesse, a gente poderia até colocar aqui, ó, né? Assim, né? Uma empresa possui, né, funcionários, né? A gente podia até fazer assim, ó. Então, o funcionário trabalha para uma empresa e uma empresa possui um ou vários funcionários, né? Essa é a ideia que esse diagrama aqui está representando. É só para facilitar mesmo a leitura. Também existe outra forma, né, de associação que é com essas setas aqui, ó.
certo? Então, o que é que essa setinha está querendo falar, né? Isso aqui está dizendo que um funcionário ele pode referenciar outro, né? Quando a gente fala de funcionário referenciar outro, a gente está falando da estrutura do código, né? Se a gente for esmiuçar bem, isso aqui, na verdade, vai dizer o seguinte, ó, que um funcionário, né, o objeto funcionário, dentro dele, ele vai ter uma variável do tipo empresa. Então, quando ele tem uma variável do tipo empresa, é isso que ele está representando. Ó. Só que quando ele põe uma seta daqui para cá e outra daqui para cá, né, uma comunicação bidirecional, isso quer dizer também que empresa tem como se referenciar a funcionário. Né? Então, aqui teria uma variável funcionário, né, certo? Do tipo funcionário, e aqui teria uma variável do tipo empresa. Né? Então, dessa forma, a empresa consegue se referenciar a funcionário e funcionário consegue se referenciar a empresa. Se não tivesse as setas, né? Então só tivesse essa seta aqui, né? Ó, o que aconteceria? Né? Então, funcionário consegue referenciar a empresa. Então, isso aqui não existiria. Né? Se fosse o contrário, né? Tivesse só isso aqui e não tivesse essa parte aqui. Então, a empresa consegue referenciar funcionário. Então, aqui teria uma referência aqui para funcionário dentro da classe empresa. Né? Se a gente tivesse que transformar isso aqui em código, né? Basicamente, a ideia seria essa. E ainda existe, né, a situação onde o diagrama UML ele consegue representar uma proibição de referência. Né? Então, por exemplo, funcionário consegue referenciar a empresa, mas empresa não consegue referenciar funcionário, né? Certo? Aqui é para ele limitar, né, a ideia, né, de como os objetos vão poder acessar as informações do outro. Então, a gente teve, né, várias representações. Essa daqui, primeira, onde a gente fala da associação, e aí a gente reconhece uma relação, né, entre classes como sendo de associação por exclusão, que é a forma mais fácil da gente fazer isso, né? Se não for herança, se não for agregação, se não for composição, então é a associação. E além disso, você tem autoassociações, né, onde um elemento, né, uma classe, ela vai estar associada a ela mesma, né, e cada um, e a gente, nessas situações a gente precisa definir o que é o papel de cada funcionário dentro dessa associação, de cada classe dentro dessa associação, né, e qual é o significado do que é que a gente está querendo representar, né, aqui é hierarquia, subordinado e chefe. Também tem uma representação com essa setinha aqui preenchida para dizer a indicação da leitura, né? Outra coisa que não podemos esquecer é que quando não existe a representação da multiplicidade de um lado, né, por padrão ela é igual a 1, né, diferente lá de banco de dados, que em banco de dados por padrão é 0. Também temos uma setinha, né, desse tipo aqui para representar que um elemento, né, pode se referenciar a outro com a direção, e o X para representar a proibição de referência, né, entre os elementos. Então, com isso, a gente termina a primeira parte. Na segunda parte, a gente vai falar sobre dois conceitos, que são o de realização e dependência. Até já!